Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de polifonia. Passamos algumas videoaulas de sexta-feira abordando a intertextualidade, a característica de um texto ligada ao fato de que, para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Cada texto que é produzido possui um diálogo quase que inevitável com outros textos. Agora nós estamos abordando a polifonia, um assunto que se assemelha muito à intertextualidade, mas que não se confunde com ela. A polifonia é a característica de um texto ou enunciado ligada ao fato de que, em um determinado texto, são encenados pontos de vista ou perspectivas de outros enunciadores, que não necessariamente existem. E mesmo quando eles existem, ficam indefinidos. Repetindo para que vocês guardem, vamos explicar daqui a pouco. Na intertextualidade, o processamento cognitivo ocorre devido ao diálogo que um texto faz com outros textos. Já na polifonia, o texto encena perspectivas ou pontos de vista de outros enunciadores que nem sempre existem. Parece difícil de se entender e mais difícil ainda de se diferenciar polifonia de intertextualidade. Mas em cada videoaula de sexta-feira, por enquanto, nós vamos abordar diferentes índices de polifonia e vamos mostrar como eles se diferem da intertextualidade. No caso dessa videoaula, nós vamos abordar como índice de polifonia o tempo verbal do futuro do pretérito do modo indicativo, quando esse tempo funciona como metáfora temporal. Bem, já falamos em outra videoaula, que quem quiser pode rever clicando no card, sobre a classificação dos tempos verbais, inclusive o futuro do pretérito, que é um tempo de narrativa, ou seja, ele convida o leitor a uma atitude mais relaxada, sem necessariamente uma reação direta. E é um tempo prospectivo, ou seja, indica algo que está para acontecer, sendo que no caso do futuro do pretérito, indica algo que esteve para acontecer, mas que não necessariamente aconteceu. Sendo assim, o futuro do pretérito tem como referência o tempo zero do pretérito perfeito ou do pretérito imperfeito. Uma forma verbal no futuro do pretérito é, por exemplo, eu plantaria. Reparem que esse tempo indica algo que esteve para acontecer, mas que não necessariamente aconteceu. Sendo que nessa videoaula nós estamos abordando quando esse tempo verbal é usado como uma metáfora temporal, indicando um descompromisso com esse fato referido pelo verbo no futuro do pretérito. Ou seja, o emissor não expressa responsabilidade por aquilo que ele está dizendo. No caso, atribui-se a um outro enunciador esse compromisso. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam essa frase como um primeiro exemplo de verbo no futuro do pretérito. Se a prefeitura tivesse levado a sério a obra, essa já estaria concluída. Temos aí o uso convencional do futuro do pretérito do indicativo, ou seja, algo que esteve para acontecer, mas que não necessariamente aconteceu. No caso dessa frase, não aconteceu mesmo. A obra, de fato, não está concluída, pelo menos pelo sentido dessa frase. Só que vejam agora essa outra frase. O time estaria bem preparado para o jogo. O verbo estar encontra-se no futuro do pretérito do indicativo.
uma frase que poderia ter sido dita, por exemplo, em uma matéria da seção de esportes de um jornal. Assim, poderíamos supor a existência de um outro enunciador que seria, por exemplo, o técnico do time. Se o enunciador 1 é a matéria do jornal, podemos imaginar que o tempo futuro do pretérito foi usado para que essa ideia de boa preparação do time não ficasse na responsabilidade do autor dessa matéria, ainda mais se por acaso o time perdesse. Então, o futuro do pretérito, nesse caso, tem o sentido de metáfora temporal e está sendo usado para que o redator não se responsabilize por uma premissa, no mínimo, duvidosa. Para diferenciar da intertextualidade, mais especificamente da intertextualidade explícita, essa ocorreria numa frase do tipo: segundo o técnico, o time estava bem preparado para o jogo. Bem, nessa aula nós abordamos um quarto índice de polifonia que um texto pode conter, no caso, o futuro do pretérito como metáfora temporal. O assunto de polifonia, por enquanto, fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.